Moçada, quais são as consequências da diabetes para o indivíduo doente? Claro, para o indivíduo que não se tratar. Se o cara fizer o tratamento direitinho, a dieta dele direitinho, se o cara, no caso lá da diabetes tipo 1, aplicar as injeções de insulina direitinho para poder regular a quantidade de glicose no sangue, beleza. Mas se, gente, ele não se tratar, ele vai ter problemas. Chamamos o cara de compensado quando ele tem a diabetes, mas ele está se tratando. Diabetes não tem cura definitiva, infelizmente. Então o cara, para o resto da vida, vai ter que tomar cuidado com a dieta, com a aplicação das injeções de insulina. Se ele fizer isso direitinho, eu vou dizer que ele está compensado, e no que ele está compensado, ele não vai ter esses problemas que eu vou descrever. Esses problemas que eu vou descrever, essas consequências que eu vou descrever, é para o diabético descompensado. É para o diabético que não está se tratando. Para o diabético que não está lá seguindo a dieta direitinho, para o diabético que não está usando a insulina como deve utilizar. Daí, muitos problemas podem aparecer para o amigo diabético. Notem que, de uma certa maneira, na diabetes, devido a você não ter insulina ou ela não funcionar, aumenta a glicose no sangue, hiperglicemia, diminui a glicose nas células. Então eu vou dividir os efeitos da diabetes em dois conjuntos. Alguns deles têm a ver com ter glicose demais no sangue, alguns deles têm a ver com ter glicose de menos nas células. Então, primeiro conjunto de consequências da diabetes, que você vai ter aumento de glicose no sangue. E aí, gente, o que é que tem a ver com aumento de glicose no sangue com alguns problemas? Número 1, se aumenta a glicose no sangue, o sangue fica hipertônico em glicose. Se o sangue fica hipertônico em glicose, automaticamente ele vai atrair água dos tecidos. Ora, gente, uma vez que ele vai atrair água dos tecidos por processos de osmose, nós teremos aqui duas consequências. Aumenta a quantidade de água no sangue. Se aumenta a quantidade de água no sangue, aumenta o volume de água no sangue, aumenta a pressão sanguínea. Daí, quem é diabético é hipertenso, claro, se não se tratar. Então, sangue cheio de glicose. Então, sangue começa a atrair água por osmose, aumenta a água no sangue, aumenta o volume de água, aumenta a pressão. E, se eu estou tirando a água dos tecidos, diminui a água nos tecidos. Se diminui a água nos tecidos, automaticamente você desidrata. E essa desidratação vai levar a um quadro chamado de polidipsia. Nome horroroso, né? Polidipsia, sede crônica. Se alguém lembra das aulas de bioquímica, a gente comentando, né? Que depois que você come uma coisa muito doce, você fica com sede, né? Depois do sorvete, o copo d'água. E comentando que o cara diabético é como se ele tivesse tomado sorvete o tempo inteiro. Porque ele vai estar o tempo inteiro com muita glicose no sangue. Então, sangue hipertônico, atrai água lá dos tecidos por osmose. Então, tanto aumenta a pressão, como desidrata, e o cara vai ter sede o tempo todo. Tem um detalhe. Como ele vai ter muita água no sangue, uma das maneiras que você tem de aliviar essa água no sangue é exatamente eliminando a água através da urina. Então, devido a essa pressão alta leva ao aumento da diurese. Ou seja, o cara vai acabar tendo poliúria, muita, úria, urina, nesse caso, aumento da diurese, poliúria, exatamente para poder eliminar os excessos de água do sangue e com isso, gente, regular a pressão. Tentar dar uma baixada nessa pressão que ela está muito elevada. É bom lembrar, que não apenas o cara vai urinar muito, como ele tem tanta glicose no sangue que parte dessa glicose é eliminada no xixi, então o cara vai ter glicosúria, O cara vai ter glicose na urina, tanto é que a diabetes mellitus de mel, o xixi fica adocicado. Então o cara vai ter poliúria, excesso de xixi, aumento de diurese, ele vai ter glicosúria. Gente, nós vamos ter ainda outros problemas relacionados com você ter glicose demais
no sangue. Mas para entender essas outras consequências, eu vou ter que lembrar para vocês de um detalhezinho. Nem todos os tecidos do corpo humano dependem da insulina para conseguir glicose. Então, alguns tecidos no corpo humano, eles não são insulina dependentes. Ok, tradução. O que quer dizer? Com eles não são insulina dependentes. Quer dizer que eles não dependem da insulina para ganharem glicose. Não dependem da insulina para poderem absorver a glicose a partir do sangue. Isso quer dizer que esses tecidos aqui, se faltar insulina em você, ou se de repente você não tiver receptores para insulina, eles não estão nem aí. Não estão nem aí, porque eles não dependem da insulina para absorver a glicose a partir do sangue. É o que acontece, por exemplo, com o fígado. Então, o fígado não precisa de insulina para ganhar a glicose do sangue. É o que acontece com o cérebro. Gente, isso aqui é super importante, né? Porque já imaginou se o cérebro dependesse da insulina para ganhar a glicose? No que o cara fosse diabético e não tivesse insulina, a insulina não estivesse trabalhando, o cérebro não ganharia glicose, sem glicose o cérebro morreria. Não teria perigo do diabético sobreviver. É porque, felizmente, o cérebro não depende da insulina para ganhar glicose. O cérebro ganha insulina ou glicose o tempo inteiro, mesmo sem insulina. Então, mesmo num cara diabético, o cérebro não sofre tanto assim. É o caso dos músculos em atividade. Caramba, que legal, né? Por exemplo, já imaginou se o coração precisasse de insulina para conseguir ganhar glicose? Não que o cara fosse diabético, não tivesse insulina, não tivesse a insulina trabalhando, o coração não ganharia glicose, sem glicose não produziria energia, o coração ia parar de bater, o cara ia acabar morrendo. Não ia ter perigo do diabético sobreviver se você não tivesse lá o cérebro, se você não tivesse lá o coração trabalhando sem a possibilidade de insulina. Então, mesmo sem insulina, cérebro trabalha, coração trabalha, que o coração está sempre lá em atividade. A propósito, para quem é diabético, atividades físicas são muito legais, né? Porque o músculo, quando está quietinho, em repouso, ele só ganha glicose se tiver insulina. Só ganha glicose se tiver insulina. Mas quando o músculo está lá trabalhando, gente, o músculo consegue glicose mesmo sem insulina. Então, não insulina dependentes, não precisam de insulina para ganhar a glicose a partir do sangue. O resultado, num cara que é diabético, gente, o fígado não sofre tanto, não me interessa se não tem insulina, se não tem como a insulina trabalhar. O fígado continua ganhando glicose. O cérebro continua ganhando glicose. O coração continua ganhando glicose. Entretanto, tem um problema em relação ao cérebro. Porque o cérebro normalmente ganha um pouquinho de glicose. A gente agora tem muita glicose no sangue. Como tem muita glicose no sangue, o cérebro pode ganhar uma quantidade muito grande de glicose. Já que eu tenho o aumento na glicose no sangue, é tanta glicose no sangue que aumenta a glicose nos neurônios. Aumenta a glicose no tecido nervoso nessa situação. E aí, Landinho, o que é que acontece se aumenta a quantidade de glicose no tecido nervoso? Ora, o problema que vai entrar tanta glicose que os neurônios eles ficam hipertônicos em glicose, na verdade em glicose e alguns derivados de glicose, porque tem alguns derivados de glicose produzidos que eles não são metabolizados, vão lá se acumulando, e no que os neurônios vão ficar hipertônicos em glicose, nesses derivados de glicose, eles acabam ganhando água por osmose. No que eles atraem água por osmose, gente, eles incham. Não chegam a explodir. Não chegam a explodir. Mas quando eles incham, eles então começam a se esmagar mutuamente. Imaginem pessoas que cada neurônio ele vai ficar grandão. Então um neurônio começa a esmagar o outro, que começa a esmagar o outro, era uma vez o crânio, e os neurônios estão aqui, um neurônio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vários neurônios. À medida
que eles estão ganhando água por osmose, eles estão inchando? Ora, inchou um, inchou outro, inchou outro, inchou outro. E, gente, eles ficam tão grandes que eles não cabem mais direito. E um fica esmagando o outro. E eles ficam se esmagando contra a parede do crânio, que é rígida, né? E com isso, moçada, você acaba tendo danos nos neurônios. No que eles se esmagam mutuamente, o amigo vai ter lesões neurológicas. Ele vai ter lesões no tecido nervoso. Então, volto a dizer, só dá certo porque o tecido nervoso não precisa de insulina para receber a glicose. Então, mesmo um amiguinho diabético, ele tendo problema com insulina, continua entrando glicose no tecido nervoso. Continua entrando glicose de boa. Sendo que como tem muita glicose no sangue, vai ter muita glicose no tecido nervoso, neurônio cheio de glicose, ganha água por osmose e incha, se esmaga, lesões neurológicas. 2 casos particularmente interessantes que a gente lembra. Você tem, moçada, a neuropatia diabética, onde, devido aos neurônios não funcionarem direito, você vai ter a perda de sensibilidade. Os neurônios não sentem mais direito, especialmente nas extremidades corporais. Então, quem é diabético não sente direito o dedo, não sente direito, por exemplo, mãos, pés, e aí vai. Neuropatia diabética. Ah, você tem também que a retina, lembrem, moçada, que a retina ela é constituída de neurônios modificados, cones e bastonetes. Então, na retina, você também vai ter problema devido à retinopatia diabética. Lembrando que patia quer dizer doença. Então, a doença neurológica dos diabéticos, a doença na retina dos diabéticos, pode levar a moçada à cegueira. Muitos e muitos diabéticos acabam ficando cegos, né, por causa de problemas na retina. Então, entra a glicose demais, atrai água por osmose, neurônio incha, um esmaga o outro, causando problemas como perda de sensibilidade, cegueira e daí por diante. Até agora, estou falando de consequências da diabetes, porque tem muita glicose no sangue, né? Porque tem muita glicose no sangue. Só que tem um problema, que tem pouca glicose nas células. Segundo conjunto de efeitos da diabetes, porque você tem pouca glicose nas células. Isso também é um problemão, né? Lembrem, por favor, que a glicose é a matéria-prima para a gente produzir energia. E aí, moçada, já que está faltando glicose nas células, automaticamente vai diminuir a produção de energia nos músculos pela falta de glicose. Você vai ter um quadro chamado de astenia, fraqueza generalizada. Então, não tem glicose, não tem energia no músculo. Diminui, moçada, a produção de energia nos leucócitos, em glóbulos brancos. E já que não tem energia no leucócito trabalhando, você vai ter uma queda de imunidade. E devido a essa queda de imunidade, um amiguinho vai ter um aumento no risco de infecções. A gente vai diminuir a disponibilidade de energia lá nos fibroblastos. E a gente lembra que o fibroblasto é quem faz cicatrizes. Então, diminui a capacidade de cicatrização. Inclusive, queria que vocês tomassem muito cuidado, né? Que nessa hora muita gente confunde coagulação com cicatrização. Cuidado, cuidado, muito cuidado, né? Quem tem problema de coagulação sanguínea é o hemofílico, né? Quem tem hemofílico tem problema de coagulação. Coagular o sangue é estancar o sangramento. Então você vai lá e corta um hemofílico, sangra, 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 e ele tem dificuldade de estancar o sangramento. Na diabetes, você vai ter dificuldade de cicatrização. Se você vai lá e corta um diabético, gente, o tempo de sangramento dele é o tempo de sangramento de uma pessoa normal. Ele sangra como uma pessoa normal. Entretanto, a ferida, ela não cicatriza. Gente, isso aqui é um problema grande. Tanto é que diabetes é a causa número 1 de amputação
de membros na espécie humana, tirando acidentes, né? Excetuando acidentes, então acidente é o número 1, então diabetes é o número 2. Especialmente o pé do amigo diabético, né? O cara diabético tem que tomar muito cuidado com o pé dele, porque um calo em você é um pé no saco, né? Calo é chato, dói. Mas um calo no diabético pode evoluir para o cara perder a perna. Polandinho, não está exagerando? Então não. Tanto é que, às vezes, diabéticos utilizam lá sapatos especiais, mega top de macio, para poder proteger o pé de lesão. Agora, o que tem a ver o calo evoluir para uma perna amputada? Ora, para começar, o amigo diabético não sente o pé direito. Devido à neuropatia diabética, a perda de sensibilidade nas extremidades, ele não sente o pé. Como ele não sente o pé direito, é muito mais fácil para ele, por exemplo, topar, para ele, por exemplo, ferir o pé. É muito mais fácil, por exemplo, para ele ter um calo. Só que se ele tiver um calo e o calo ferir, gente, se fere, não cicatriza. Se não cicatriza, fica aberta a ferida, aumenta a chance de infeccionar. Como a amiga ele tem problemas de imunidade, ele tem dificuldade de controlar essa infecção. A infecção pode se alastrar pelo pé, pode se alastrar pela perna, pode se alastrar pelo corpo inteiro e o cara morrer. E às vezes o médico opta por, infelizmente, amputar o pé, eliminar o pé infeccionado antes que a infecção passe para o resto do corpo e o cara se lasque todo. Infelizmente, às vezes, amputar a perna antes que aquela perna infeccionada, a infecção passe para o resto do corpo e o cara morra como um todo, né? Infelizmente, tirar o pé para salvar o corpo, tirar a perna para salvar o corpo. Então, muitas vezes começa com a coisa tão inofensiva, ou aparentemente inofensiva, como um calo, não cicatriza, infecciona, não consegue lidar com a infecção. A infecção do pé, perna, pode ser generalizada para evitar que o cara morra, infelizmente, amputações. Gente, como eu tenho pouca glicose nas células, eu vou ficar com fome o tempo inteiro. Polifagia, aumento de apetite. É bom lembrar que tem vários estímulos relacionados com a fome, né? Fome pode ser falta de glicose no sangue. Fome pode ser falta de glicose no sangue. Definitivamente não é o caso do diabético, né? O diabético está cheio de glicose no sangue. Mas fome também pode ser falta de glicose nas células. Então, o diabético está cheio de glicose no sangue? Tá. Mas cá entre nós, a glicose não está onde ela tem que estar. Porque eu não quero glicose no sangue. Eu quero glicose na célula. E nesse caso, está faltando glicose nas células e as células vão reclamar. De maneira, moçada, que você vai ter aumento de apetite. Então, fraqueza generalizada, queda de imunidade, aumento no risco de infecções, problemas com cicatrização e fome o tempo todo, o que é a maldade com o cara diabético, né? Porque o coitadinho já não pode comer o que ele quer. Ele tem que ter uma dieta super restrita. Não pode comer muito carboidrato, né? Porque tem glicose na composição. Não pode comer muito açúcar, tem glicose na composição. E o cara ainda vai ficar com fome o tempo inteiro? Sacanagem, né? Sendo que, como está faltando glicose nas células, ele vai ter que aumentar a gliconeogênese. Porque ele vai ter que conseguir energia de algum outro jeito. Já que não está entrando glicose na célula, aumenta a gliconeogênese, uma nova origem para a glicose. Nesse caso, gente, o que ele vai estar fazendo é convertendo lipídio, convertendo proteínas em derivados de glicose, em glicose ou derivados de glicose, exatamente para poder utilizar como fonte de energia. Sim, Landim, e daí? E daí que nesse caso eu tenho um problema em relação a você utilizar os lipídios como fonte de energia. Porque como é mesmo, gente, que a gente vai metabolizar os lipídios do tecido adiposo, né? Os lipídios, as gorduras do tecido adiposo, matando a saudade de bioquímica, né? As gorduras do tecido adiposo, elas vão ser quebradas em ácidos graxos e daí então em acetilcoenzimar, que pode entrar no ciclo de Krebs como fonte de energia. Um problemão, o acetilcoenzimar, ele não atravessa a membrana, ele não consegue atravessar a membrana. No que ele não consegue atravessar a membrana, ele não pode ser distribuído pelo sangue. Não pode ser distribuído pelo sangue
para as demais partes do corpo. Imagina que um amigo diabético está desesperado porque está faltando glicose nas células dele. Está faltando glicose nas células, bem dizer, do corpo inteiro. É uma outra célula que não depende de insulina para ganhar glicose, que nem lá fígado, né, tecido nervoso, tecido muscular que está em atividade, mas a maioria depende da insulina. Então está faltando glicose. Então eu vou ter que distribuir essa energia a partir da gordura para o corpo todo. Só que eu quebrei ácidos graxos em acetil-CoA, não adianta. Não atravessa a membrana, não pode ser distribuído pelo sangue. Com a mesma solução que a gente arranjou para isso, o acetil-coenzima A, ele então é convertido em corpos cetônicos. Eu lembro, gente, lá dos corpos cetônicos. Principal exemplo de corpos cetônicos, uma molécula chamada de ácido acético, que é a soma de duas moléculas de acetil-coenzima A. E, gente, os corpos cetônicos, para quem não lembra, são uma forma de transporte de acetil-coenzima A no sangue. Exatamente, se transforma em corpos cetônicos para poderem ser transportados na corrente sanguínea. Para serem transportados no sangue. Por quê? Porque ao contrário da acetil-coenzima A, que não consegue atravessar a membrana, não pode ser distribuído no sangue, os corpos cetônicos, eles atravessam a membrana. No que eles atravessam a membrana celular, eles automaticamente podem ser distribuídos na corrente sanguínea. Uma vez que eles podem ser distribuídos no sangue, eles podem ser distribuídos no corpo todo. Então eu posso distribuir os corpos cetônicos para o corpo inteiro. Entretanto, um problema, moçada, aqui na jogada, é exatamente distribuídos no sangue, né? Para serem distribuídos no corpo inteiro. O problema é quando eu tenho excesso de corpos cetônicos, eu tenho excesso de ácido acético, alguns problemas relacionados a isso. Problema, moçada, número 1, esse ácido acético, ele é ácido, né? Então ele diminui o pH do sangue. No que ele diminui o pH do sangue, ele leva um quadro chamado de acidose sanguínea. No que ele leva a acidose, ele promove depressão do sistema nervoso central. E uma vez que ele promove depressão do sistema nervoso central, efeitos como, por exemplo, confusão mental. Então o cara não fala coisa com coisa. Ele pode acabar entrando em coma. Devido a esse coma, ele ter uma parada respiratória e, eventualmente, o amiguinho pode acabar morrendo. Outra coisa é que esse ácido acético, ele é volátil e ele é liberado no hálito. E aí você tem hálito cetônico. Esse hálito cetônico, ele vai ter, moçada, um típico cheiro desagradável, né? Comentando certa vez que o bafo matinal tem a ver com hálito cetônico, tem a ver com isso aqui. Né? Por que eu estou contando essa história? Porque, gente, quem está lá com diabetes, quem tem lá diabetes, poxa, tem que fazer o tratamento direitinho, especialmente no caso da diabetes tipo 1, que o cara tem que tomar as injeções de insulina dele direitinho. Se, gente, o cara não tomar as injeções de insulina direitinho, o cara pode ter uma crise hiperglicêmica. Na falta de insulina, o cara vai ter a crise hiperglicêmica, e minha maior preocupação com a crise hiperglicêmica não é nem que você tenha muita glicose no sangue. Porque a muita glicose no sangue, ela não vai te matar no curto prazo. Talvez ela te mate no longo prazo, por causa de problemas neurológicos, por causa da pressão alta, e aí vai. Minha preocupação é a pouca glicose nas células, porque uma vez que eu tenha pouca glicose nas células, eu vou ter que trabalhar com gliconeogênese, eu vou ter que queimar lipídio em ácidos graxos, em acetil-CoA, para poder distribuir, vou ter que transformar em corpos cetônicos, em ácido acetacético. E quando eu tenho muitos corpos cetônicos, muito ácido acetacético, muitos corpos cetônicos, grandes quantidades de ácido acetacético, queda de pH, acidose,
depressão do sistema nervoso central, podendo levar inclusive à morte, o lance do hábito cetônico. Então, especialmente a preocupação com o quadro de acidose e depressão do sistema nervoso central. Não sei se alguém aí que está me assistindo conhece alguém que tenha diabetes tipo 1. Muitas vezes o cara que tem diabetes, ele anda com a identificação especial, carteirinha de diabético. Um documento que é bacana ele andar, para dizer que ele é diabético, porque a gente pode ser que a pessoa diabética, de uma hora para outra, tem um piripaque e acaba desmaiando. Né? Por quê? Se, por exemplo, um motivo ou outro, ela errou a dose de insulina dela, colocou uma dose menor do que deveria, ela, por algum motivo, esqueceu a insulina. Nessa brincadeira, na crise hiperglicêmica, ora, a preocupação é com essa depressão do sistema nervoso central. Inclusive, os efeitos são semelhantes à de uma pessoa alcoolizada, né? Pessoa alcoolizada, confusão mental, pode entrar em coma. Eu imagino lá, os futuros médicos que estão me assistindo, tá lá, por exemplo, lá de plantão, e aí chega um cara que não tá falando nada com nada, confusão mental. Ele, moçada, pode nesse caso estar entrando em coma. Você chega perto dele, um hálito, um cheiro forte, que às vezes lembra até mesmo o cheiro de álcool. O que é que tu vai achar que o cara tá? Embriagado, né? Não falando coisa com coisa. Talvez entrando em coma com hálito lá, semelhante a de álcool, embriagado. O que é que você vai querer dar pra ele? Glicose, né? Só que esse cara já tá com glicose pra caralho no sangue. O problema, cara, não é que ele tá com glicose de menos. Não, o problema é a glicose demais. Você teria que dar pra ele o quê? É a insulina para corrigir esse processo. Daí, é óbvio, né? Se a pessoa chega no hospital e alguém diz, não, ela é diabética, o médico já vai olhar duas vezes. Não, esse aí não é cachaça, não. Deve ser um amigo diabético que está com a crise hiperglicêmica. Né? Mas se você chega no hospital, te encontraram no meio da rua desmaiado, levaram para o hospital, pô, pode ser que o médico não, de repente, lá se toque. O ideal, o perfeito, o correto é o médico. Primeiro, pede um exame de sangue para medir a glicose. Ele vai pegar a glicemia. Se a glicemia estiver baixa, foi cachaça, né? Se o cara tiver com a glicose lá embaixo, foi cachaça, vamos dar lá a glicose para você. Mas se a glicemia estiver alta, deve ser um paciente diabético com a crise hiperglicêmica que está faltando insulina para ele. Então eu vou dar a injeção de insulina. Se você anda com a identificação de que é diabético, quando pegarem seus documentos e verem que você é diabético, já vão olhar para você de outro jeito. Já vão lá com mais carinho, com mais cuidado, pedir exame de sangue com certeza para ver como é que a glicose está, para saber o que é que faz com você. Se foi cachaça, glicose, né? Glicose e insulina, né? Senão não adianta, a insulina tem que estar lá para poder absorver a glicose. Se é uma crise hiperglicêmica, falta de insulina, vão ter que te dar a insulina. Então, nesse caso, aqui descritos os problemas relacionados com excesso de corpos cetônicos que pode acontecer numa crise hiperglicêmica.